Uma hora de Serjão dos Foguetes para dormir. Fique mais inteligente enquanto dorme, ouvindo histórias incríveis do nosso querido Sérgio Sacani. Esse canal não é monetizado, então você pode me apoiar enviando um Pix para essa chave. Então é isso, boa noite, pessoal. Então o que o pessoal falou? Bem, nós vamos ter que bolar uma outra maneira de fazer espelho. Aí ainda bem que aqui na Terra a gente já sabia como fazer isso. Então se você vê a imagem do James Webb, ele não é um espelho único, não é um vidro único. E na verdade isso aí é uma vantagem muito grande, que um grande problema do Hubble, como eu falei lá no começo, foi que ele era um vidro único. Então, por exemplo, deu pau naquele vidro, igual deu mesmo de verdade, tudo, ferrou tudo, porque era só um vidro, era só um espelho e mais nada. O James Webb ele é constituído de 18, acho que são 18, né? 18 segmentos hexagonais, tá? E aí o pessoal vai falar, por que hexagonal? Por que não é circular? Por que não é quadrado? Porque o hexágono, pessoal, é uma figura muito interessante da geometria, tá? Ela é a figura, tanto que não é à toa que as abelhas constroem a colmeia dela em hexágono, tá? Ela é o tipo de figura que você consegue grudar uma na outra, um hexágono no outro, da melhor forma possível, sem perder nada. Se você pega um círculo e gruda no outro, olha aqui, ó, vai ficar, perder esse pedaço aqui, perder esse aqui. Se você pega um quadrado, tudo bem, o quadrado você gruda aqui, mas dependendo de onde você colocar ele não vai ter uma colar perfeito. O hexágono não. Você consegue, você cola um hexágono no outro, aqui sobra o espaço direitinho para você colocar outro, então você consegue construir a figura aproveitando o máximo de área possível. E isso que é bom para um telescópio, porque o espelho dele tem que ter o máximo de área possível, e o hexágono é essa figura. Então, e a gente já sabia disso aqui na Terra, porque os telescópios grandes hoje, todos eles, o espelho é segmentos hexagonais, tá? Então isso é outra grande diferença que tem do Hubble para o James Webb. Outra coisa, imagina que dá pau num daquele segmento, você tem todos os outros, então você não perdeu o telescópio como um todo, tá? Outra vantagem, cada hexágono desse, ele se mexe independente, e isso é um negócio sensacional. O James Webb tem uns motorzinhos atrás do espelho que vão ajustando ele para dar o melhor foco para a imagem, coisa que um espelhão só você não consegue fazer. Você tem que processar depois a imagem e tudo mais. Então isso é uma outra grande vantagem que tem o James Webb. E a segunda, como eu falei, né? Ele não caberia em lugar nenhum. Então o pessoal tinha que bolar um jeito de dobrar ele e desdobrar. E o hexágono é perfeito por conta disso, que você consegue fazer essas dobradiças e tudo mais. Então, essa é uma outra grande diferença do Hubble pro James Webb, que é o espelho, tá? Ele vai todo dobrado, até principalmente, né, para poder caber na coifa, né, na carenagem do foguete que vai lançar ele. Porque não tem como ele ir aberto, não tinha de jeito nenhum como ele ser lançado assim. Então essa forma que foi feito, que ele, igual um origami, né, mesmo, é essencial para que o James Webb seja lançado. Isso mesmo. Então isso aí é o jeito que eles bolaram. Por quê? Não tem mais ônibus espacial. Então, como que nós vamos lançar? Bem, temos aqui uma lista de foguetes. Que foguetes que a gente tem? Falcon 9. Falcon 9 nem existia na época, né? Mas Ariane, que é o foguete que tem, Delta 4, Heavy, sei lá, e depois veio o Falcon. Tanto que até uma coisa muito engraçada, né? E o pessoal fica meio revoltado. Por que não lança o James Webb no Falcon 9, cara? Falcon 9 tá aí, o Elon Falcon Musk Heavy, né? no Falcon Heavy. O pessoal fica revoltado mesmo. O Elon Musk ia resolver tudo isso. Tem um motivo, pessoal. E o motivo é simplesmente o volume de carga. Porque hoje, vamos dizer assim, a coifa, né, com maior volume que a gente tem para lançar alguma coisa é do Ariane 5, tá? Então... A única que cabe o James Webb. Não existe outra, não existe. É a única que cabe, ele foi feito e dobrado e desdobrado para caber nela. Então, cara, guarde a sua revolta, cara, tá? Então, ou faça um telescópio que caiba no... Talvez para caber no Falcon 9,
O espelho do James Webb, o principal dele, ele dobra duas orelhinhas aqui do lado. Talvez no Falcon 9 tivesse que dobrar uma coisinha em cima. Ia ser muito mais complicado, entendeu? E daqui a pouco nós vamos falar, o grande problema do James Webb, ter esse atraso todo que está tendo, não é do foguete, tá? Tem uma pequena parte que é do foguete, mas não é. O foguete não tem nada a ver com isso, então fiquem tranquilos aí. Bem, tem uma outra coisa do espelho. Se alguém já viu o espelho do James... Nossa, agora que eu vi meu ônibus espacial, ficou meio capengão. Se alguém já viu o espelho do James Webb, você vai ver que o espelho dele é dourado. Parece que é um espelho feito de ouro, né? Parece não, ele é feito de ouro, tá? E por que ele é feito de ouro? Então vamos lá, o espelho do James Webb, ele é feito de berílio, que é um material que seria, no caso do Hubble, é o alumínio. No caso do James Webb é o berílio, que é um material muito melhor que o alumínio para você fazer um espelho. E aí eles cobriram o espelho com uma fina película de ouro. Por que eles fizeram isso? Aí vamos voltar no objetivo dele. Qual que era o objetivo dele? Observar no infravermelho. E o ouro é o melhor metal que a gente tem para refletir a luz infravermelha. Então, não é que ele é dourado para a NASA estar ostentando, não é que ele é dourado porque é bonito que ele é dourado. Por isso que ficou caro, de ouro. Não é porque é de ouro que ficou 10 bilhões de dólares, não é isso. O ouro está ali porque o ouro é o melhor metal para refletir o infravermelho. Como ele é um telescópio no infravermelho, então colocaram aquela uma fina camadinha de ouro nele, porque dá aquele charme que fica bonitão mesmo, aquele 18 segmentos ali dourados do James Webb. Então, essa é a questão do espelho dele, tá? O funcionamento dele ele é bem parecido com o Hubble. Ele tem um espelho primário, que é esses 18 segmentos. Depois ele abre uma haste assim, na ponta tem um espelho secundário, que também é de ouro. Então a luz vai bater no espelho primário, vai bater no secundário e vai entrar num buraco que ele tem no meio. Quando você vê o espelho do James Webb, você vai ver que ele tem os segmentos aqui, no meio tem um buraco. O que é aquele buraco ali? É onde a luz vai entrar e ali atrás estão todos os instrumentos do James Webb, que vão fazer a coleta dos dados e depois mandar esses dados aqui para a Terra para os astrônomos trabalharem, tá? Então, acho que isso aí é o espelho, né? Sim. E esse espelho, eu acho que é uma inovação do James Webb que eu acredito que vai ser usado em futuros telescópios. Ah, com certeza, com certeza. A Nete falou um negócio importante, que ela falou uma palavra correta. O grande problema do James Webb é isso, tá, pessoal? Ele é um negócio muito inovador. Então, até então, ninguém tinha mandado para o espaço, aliás, nem mandou ainda, lembrando, um espelho que fosse feito por segmentos e que fosse dobrado e que fosse, né, coberto por ouro. Então, o James Webb ele vai tendo várias inovações e é isso que começa, se você pegar a história desde o início do James Webb, tudo isso começa a criar pequenos atrasos no cronograma dele, tá? Então, vamos lá fazer o espelho dele. Legal, cara. Ah, fácil, né? Fácil nada. Deu problema na hora de fazer o espelho, deu problema nesses motorzinhos, deu problema na hora de cobrir, deu problema na hora de cortar, deu problema na hora de colocar, porque ninguém podia encostar a mão, era tudo uns robôs que faziam a colocar a estrutura, porque ele foi colocado numa estrutura. Eu lembro disso aí há muito tempo. Eu lembro quando saiu na NASA, assim, o primeiro segmento do espelho do James Webb é colocado no lugar. Eu falei, caramba, agora vai, não sei o quê. E estamos aí até hoje, né? Então, esse é a grande questão do James Webb. Ele é a NASA, cara, pode xingar a NASA aí à vontade, cara, não tem problema não. Mas os caras, eles apostaram em grandes inovações e grandes coisas que estão sendo feitas pela primeira vez, já para mandar para o espaço. Então o James Webb é isso. Só que isso vai acarretando atrasos no cronograma. Na hora que você soma tudo isso, dá esses 14 anos aí que nós estamos. E por mais que a gente fique triste, chateado desses atrasos e tudo mais, é melhor atrasar do que subir e dar algum problema. Como a gente comentou no início, depois que o James Webb for lançado, não tem como consertar. Se der um problema, acabou. Isso aí.
Aí a gente pode falar de uma outra diferença, né, entre o Hubble e o James Webb. Aliás, duas, né? Uma é no design dele. Então, assim, como eu falei, né, o Hubble ele foi feito para ser atualizado ao longo dos anos. Então, o telescópio está ali no espaço, os caras vêm aqui, desenvolvi um novo instrumento. Coloca esse instrumento no ônibus espacial, sobe ele, e é como se fosse uma geladeira, tá, pessoal? É uma geladeira mesmo. O cara abria ali, tirava o velho, colocava o novo e fim de papo, estava atualizado. O James Webb não foi feito nessa concepção. Primeira coisa é essa. Ele não foi feito nessa Ou concepção. vai ou racha. Marte também já foi parecido com a Terra. Beleza? Space Observation 16, boa noite. E a fosfina em Vênus? Explica o que é fosfina e a ligação com a vida. Vamos explicar. Então vamos falar da fosfina, né? Vai lá, Christian. Vai lá naquele... Tem um segundo PDF ali. Depois a gente volta nesse aí. Então é o seguinte. Em 2021, uma pesquisadora, tá? Uma pesquisadora chamada Jane Greaves, é o primeiro nome que tá ali, ó, tá? Jane Greaves. Depois naquela revista ali tem uma entrevista com ela, tá? A Jane Greaves, ela publica o seguinte artigo na revista Nature Astronomy. Isso aqui é o artigo que ela publicou. Olha o título do artigo. Gás fosfina em decks, né? Em partes das nuvens de Vênus. É quase afirmando que tem vida em Vênus. Quase que afirmando que tem vida em Vênus. Por quê? Fosfina é o elemento conhecido como pH3. Tá? Então, pH3 é o que a gente chama de fosfina. E tem aqui na Terra. Exatamente. O pH3, ele existe na Terra e os estudos que a gente faz da fosfina é o seguinte, ela só existe por conta de processos biológicos. Tá? Então, por exemplo, um lugar que produz muito pH3 são indústrias. Ou seja, teria que ter uma indústria ali em Vênus. Para ter indústria tem que ter vida. Ou algum tipo de biologia, né, de processos biológicos também produz o pH3. Por isso que isso chamou tanto a atenção. Porque você encontrou fosfina. Fosfina é um daqueles compostos que fala assim, cara, você encontrou fosfina, você encontrou vida. Porque não tem. É diferente do metano, por exemplo. Ah, encontrou metano, encontrou vida? Não, porque existem processos geológicos que geram o metano. E a fosfina, não. A fosfina, ela é quase que inteiramente gerada por processos biológicos. Então, esse que foi o artigo da Discord, tá? Quando a Greaves publicou fosfina num deck de nuvens em Vênus. E aí, você vai lendo aqui, é muito legal, pode descendo, até que ela apresenta uma coisa muito importante, como que ela chegou nesse resultado, tá? Como que ela chegou nesse resultado? Ela usou um radiotelescópio, dois, aliás, né? O ALMA, aqui no Chile, e o James Clerk Maxwell, dois radiotelescópios, tá, pessoal? Por quê? Porque para estudar Vênus tem que ser assim, ou por ondas de rádio, ou por radar, ou por qualquer outra coisa. Então, usando o radiotelescópio, ela pegou aquele resultado do radiotelescópio, que vem uma onda, e ela processou aquele resultado e chegou na conclusão de que o que ela viu ali era o pico da fosfina no espectro. Beleza? Estão acompanhando? Então vai descendo aí, Cristian. Aqui tá as medidas. Isso aqui é uma coisa muito interessante, tá? Para quem nunca viu um artigo científico, aqui estão as medidas que ela fez. Então tá ali, ó. O James Clerk Maxwell, em 2017, ela analisou o planeta inteiro e aqui estão tudo que ela conseguiu registrar sobre ele. E o ALMA, ela fez várias medidas com o ALMA. Então as medidas estão aqui. Então vai descendo. E isso que é muito legal em artigo científico, tá? Eles publicam as medidas. Isso quer dizer o quê? Que você aí na sua casa pode abrir o Excel e fazer exatamente o que ela fez. Aqui é que está o grande problema, que é o seguinte. Beleza, mas volta ali antes, ô Christian. Então aqui, pessoal, aqui é que é o problema dela, tá?
O que ela fez então? Então ela fez um espectro, como se fosse um espectro na onda de rádio da atmosfera de Vênus. E aí você tem os dados, tá? Os dados. E aí, então você tá vendo os dados aqui, ó. Acompanha aqui comigo, ó. Presta atenção, isso aqui é muito importante, viu, galera? Isso aqui são os dados, ó. Bonitinho, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó, que ela tá passando aqui, ó, essa linha vermelha é o ajuste da função matemática que a gente faz. Então é assim, toda coisa que você faz uma medida com os dados, você tem que ajustar uma função para aquilo. Sem essa função, você não vai conseguir fazer previsão, não vai conseguir fazer nada. Qual que é o problema? Vocês estão vendo que essa função aqui, ó, ela vai ajustando tudo, ó. Depois ela desce aqui, depois faz isso e tal. Se você pegar essa função e escrever ela no papel, ela dá um polinômio. Polinômio todo mundo sabe o que é, né? Estudou na sétima série, acho que estudou polinômio. Polinômio de grau 15, tá? Ou seja, ela precisou de 15 graus de liberdade para ajustar essa função aqui. E qual que é o problema disso? O problema, cara, é que se eu pegar e fizer um de grau 20, eu vou ajustar melhor. De grau 30, melhor ainda. Ah, Sérgio, mas isso aí é problemático? Sim, é problemático, cara. Por quê? Porque você está ajustando ruídos do seu dado e não o dado em si, tá? A gente usa, e quando a gente vai ajustar uma função, no máximo, explodindo, cara, um polinômio de grau 5, tá? Mais do que grau 5 já é alto, 4 no máximo, 5 às vezes. Se você usar 6, você já começa a ajustar o ruído. Então, quer dizer que todo esse artigo aqui bonito, publicado dela, não vale absolutamente nada. Porque o ajuste que ela fez nos dados está totalmente errado, tá? E aí, quando ela ajustou o dado, tá vendo que deu esse pico aqui para baixo, ó? Esse pico aqui é que ela falou, tá vendo esse pico? Isso aqui é a fosfina. Só que isso aqui não pode ser a fosfina, porque ela tá levando em consideração esse polinômio gigantesco aqui que ela tá colocando. Vai descendo, Christian. Então, ela vem aí explicando tudo que ela fez e tal. Olha aí, olha que maravilha. Olha, ali era o dado do James Clerk Maxwell, de um dos radiotelescópios, aqui é o do outro, do ALMA, tá? Então você vai ver que isso é tudo ruído, na verdade, tá? O dado ele é ultra mega ruidoso. E a grande questão na época, pessoal, foi a seguinte: caramba, meu, será que ela não viu isso? Será que ela agiu de má fé? O que aconteceu? Porque ela é uma pesquisadora. Ela passou por um mestrado, por um doutorado, ela passou por alguma aula de matemática na vida dela, que ela não poderia ter usado isso para ajustar esse dado, entendeu? Essa que foi a grande questão na época. Vai descendo aqui, cara. Então aqui estão os dois dados juntos, do ALMA e do James Clerk Maxwell, pode ir descendo. E ali tá, olha ali, olha isso que coisa, tá? Então esse negócio aqui para baixo, ó, esse pico aqui, isso aqui não existe, tá? Então ela foi um falseamento que ela colocou nos dados. Isso aí foi uma crise gigantesca na época. Eu lembro que foi o seguinte: na quinta-feira anunciaram, né, em todos os sites assim, pô, segunda-feira vem um negócio aí bombástico sobre Vênus e tal. Alguém vazou esse estudo antes da segunda-feira, porque na segunda-feira que ele ia ser publicado, você não pode, tem um negócio chamado embargo, tá? Tem que explicar pro pessoal o que é isso, porque né? assim, o cara, ele manda pra revista, essa revista aqui, ela sai toda segunda-feira, só que ele já manda os estudos para alguns sites. E a gente recebe esses estudos, a gente já olha ele, já prepara, por exemplo, para fazer vídeo, para fazer a matéria e tudo mais. Só que você não pode soltar antes. Não é que você não pode, você vai ser morto por causa disso, preso por causa disso? Não vai. Só que é meio um acordo ali, de que a gente chama, né, acordo de cavalheiros, né? Cara, não solta, porque segunda-feira sai o artigo, então não solta nada antes e tal. E assim vai.
Eu, por exemplo, recebo antes os do ESO. O ESO me manda antes. Inclusive, te acusaram de ter soltado antes, né? Exatamente, já me acusaram, eu nunca soltei nada antes. Agora, esse aqui no dia, começaram a falar, eu falei, cara, é vida em Vênus. O pessoal, pô, como que você sabe? Eu falei, cara, eu não sei, mas você acabou de se entregar falando que é isso, entendeu? Mas os do ESO, por exemplo, eu recebo antes. Nunca soltei antes, não é de bom tom, digamos, fazer isso. Mas um cara lá nos Estados Unidos recebeu esse negócio, publicou no site. Só que ele publicou por pouco tempo na sexta-feira. E logo depois ele tirou. Mas aí, cara, você Jogou escreveu na internet, você tá ferrado pro resto da sua vida, entendeu? E no sábado já tinha um vídeo que era Vida em Vênus, Life on Venus, entendeu? Cara, milhões de visualizações e tal. E aí na segunda-feira, a Greaves e as colegas dela e os colegas fizeram várias apresentações pelo mundo mostrando isso aqui. Todo mundo fez vídeo. Eu fiz a live, fiz vídeo falando aí, pô, será que descobrimos vida em Vênus e tal? Acho que a gente fez umas 3 lives de fosfina, não fez? Exatamente, porque era um negócio assim, cara, era uma baita de uma fizemos uma live até com o Júnior da Mariner lá, de 1978, mostrando os dados e tudo. E só que é aquilo que eu falei, né? O artigo, eles dão os dados. E isso é que é legal. Por isso que você fica xingando artigo científico, não xingue, cara, porque os dados estão aqui. Você pega. Aí o mundo inteiro pegou os dados e começou a fazer. E aí, na hora que o cara fazia lá no Excel dele, ele punha para ajustar um polinômio de grau 4 e, cara, não tem nada. Dava certo. Não tem nada que ela viu. Ela se desculpou e tal, mas o artigo não saiu. O O artigo tá aqui. Mistura participou também. Também. Que foi uma coisa que ele ficou Daniel. batendo na tecla. Exatamente, o Daniel também participou. Então foi um momento aí de muita tensão. Criticaram muito a revista, porque ela não precisava ter feito isso. E quem analisou? Por que quem analisou? Porque esse artigo ele é revisado. E quem revisou não viu isso aqui? Que é um erro básico, entendeu? Então ficou toda essa confusão. Essa mulher, coitada, ela foi meio que detonada aí da comunidade e tal. Ela pediu desculpa depois, soltou uma nota aí pedindo desculpa pelo erro que ela cometeu e tal. Mas aquele negócio, né? Tá aí o artigo. Sua disposição para aprender é admirável. Mantenha esse foco e você alcançará todos os seus objetivos pessoais. A jornada do conhecimento exige paciência e dedicação, e você está trilhando este caminho com maestria. Você fez a nutrição, terminou, aí você teve consultório. A gente pegou o nosso dinheiro e abriu uma clínica, né? Fez uma reforma bem legal, bem chique, fez uma clínica bem bonitinha e começamos muito bem e tal, mas eu tive que fechar esse ano. Então, que aí, quando que você decidiu ir para o lado do... Porque o que você faz, cara, eu considero, assim, é uma divulgação científica para mim, entendeu? Sim. Eu considero, porque, igual você falou, você fala as coisas embasadas nos estudos. Eu cito artigos, etc. Cita artigo, para mim, o que você faz é divulgação científica e pô, na área de saúde, que é uma das áreas mais importantes para mim que tem. E com entretenimento para captar mais pessoas e porque eu brinco com o pessoal, cara, eu falo de supernova. Porra, não vai mudar a vida de ninguém, cara. Cara, explodiu ontem. Ontem chegou na Terra um raio cósmico de alta energia. Cara, meio que foda-se pro mundo, entendeu? Não vai. Agora você não, você fala da coisa que impacta a vida das pessoas, que é mexer com a saúde. Eu respeito demais quem faz a divulgação científica na área de saúde, entendeu? Sim. Mas aí, quando você estava na clínica, você nunca fez divulgação? Cara, eu nunca tinha feito um story com o meu rosto até final do ano passado. Assim. Caramba! Aí o que deu? Eu fazia posts de nutrição escritos. Você escrevia sobre eu fazia um gráfico e escrevia citando artigos científicos. Bem science científico mesmo. Eu fazia gráfico, comparações calóricas e falava, isso aqui é insulina age dessa forma, isso aqui é açúcar, bababá. Aí o pessoal, coisa chata. Não, o pessoal gostava. Porque eu tinha uma linha flexível, que era uma linha sem terrorismo nutricional. E eu explicava por meio de artigos científicos, e isso na época chamou muita atenção. O nosso consultório encheu muito. Tá. Então, assim, aí eu atendi um paciente e ele falou um dia, cara, claro que a gente passou perto na pandemia, a gente foi proibido de trabalhar, né? A pandemia foi horrível, a gente teve que usar economias, etc. Mas um dia eu atendi um paciente e ele falou, caramba, eu adoro como você me explica as coisas. Faz um vídeo. Mas eu nunca botei nem meu rosto, cara, no story, eu só posto gráficos. Entendi. Ele falou, faz um vídeo, mas joga no TikTok. O que é TikTok?
O que é TikTok? Eu já queria falar inglês. Ele, cara, ele mexia com publicidade, era bem grande assim em Brasília, né? Legal. Conhecimento muito bom. Aí eu, tá bom, velho. Eu fiz um vídeo. No dia seguinte, meu celular amanheceu quente. Quente mesmo. Deu achar que aconteceu alguma coisa com a família. E aí, quando eu vi 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 8 milhões de views, eu, que porra Que isso, cara? quem são essas pessoas? Aí falando que eu falo inglês, que eu já fiz um vídeo assim. Hoje eu vou falar da dieta do Brian Johnson, mais conhecido nos Estados Unidos como Liver King. Aí esse... E aí viralizou no TikTok. Entendi. Aí eu falei, amor, eu acho que isso não é normal. Aí eu fui pesquisar assim, ninguém viraliza assim de... Claro. Aí eu falei, eu acho que eu vou investir nisso. Aí comecei mais ou menos em junho, julho, e no TikTok. Aí em novembro eu falei, cara, eu preciso aprender YouTube. Eu vou virar umas noites vendo vídeo aula. Aí eu virei vídeo aula e eu fiz um vídeo, né? Eu fui pro Rio de Janeiro. Tinha feito 2 vídeos. Aí quando eu voltei pro Rio de Janeiro, eu recebi um e-mail do YouTube. Parabéns, bem-vindo ao programa de parceria. Eu, que é esse que esse vídeo tá com 400 mil views? Foi um do Boston Lloyd, que era um cara que aplicava 24 horas, fiz do Zac Efron. Eles estão, amor, estão falando que agora eu posso monetizar. Aí você fica todo, né? É o suco. Eu ganhei É o 200 reais, suco Jesus, kids. É o suco do YouTube aí, ó. E aí quando eu vi, cara, meus vídeos, os curtos estavam indo, e aí Super Xandão começou a reagir, e quando eu vi o Casimiro reagiu, e aí quando eu vi uns famosos me repostando, aí eu falei, que é isso, cara? Que legal, cara. E aí virou isso. E agora as pessoas pedem fotos e tá tudo confuso, mas eu já tô me adaptando, eu tô amando isso. Eu quero estar em Hollywood. Aí, ó. Tá 1 ano então. Tá fazendo 1 ano agora. Que isso Meu YouTube aconteceu? fez 1 ano agora, em novembro. Olha que legal. Do meu primeiro vídeo, né? Início de novembro. Que maneiríssimo E isso. aí fiz um shorts, aí tem um shorts meu que deu 40 milhões de views. Caramba! Tipo besteira, reagindo assim, só que de um jeito meio com a minha seu voz. jeito. É isso, cara, porque o seu jeito é muito autêntico. Que E a bom, autenticidade, cara, a galera gosta pra caramba, cara. A galera gosta disso. Cara, entendeu? quando eu vi esse shorts com 40 milhões de views, eu falei, cara, eu vou fazer vídeo. E começou a aparecer proposta, o YouTube começou a me pagar bem, etc. Cara, que o YouTube é montanha-russa, tem época de views altas e Sim. cai, é montanha-russa. Mas isso me abriu muitas portas. Meu Instagram cresceu muito, e meu TikTok, e aí aconteceu essas coisas. Que maneiro, cara. Aí é TV, é Globo, e eu só E aí a agradeço Deus clínica? todo dia. A clínica eu fechei, Aí fechou. sem condições. Entendi. Porque imagina, quando você atende um paciente de nutrição, você se doa muito. Você não poder se doar, você só atender lá e Porque você tem que acompanhar, né? você Isso tem que que você fala, né? acompanhar. Então eu tinha acompanhamento pacientes que você preparando faz. para bariátrica, que eu abandonei. I'm sorry, kids. It's life. Mas pacientes mesmo os antigos que querem me ver crescer ficaram felizões, sabe? Mas eu sei que tem gente que deve ter ficado chateada, porque eu não parava em Brasília. E eu sentia que era algo que eu tinha que abraçar. Entendi, claro. Isso não aparece É todo o momento, dia. claro. Tem que aproveitar o momento. Então, Lógico. a gente decidiu isso. Eu falei, pedi pro Grande Amor se sacrificar também, que ela dava personal e trabalhava na clínica comigo. O imóvel é nosso, então tá 100% tranquilo. Então a gente fechou. E ela tá me apoiando nisso, tocando minha carreira nos bastidores. A gente tá fazendo disso um negócio de família. Ah, olha aí. Né? A gente teve reuniões com a agência, alguns famosos me ajudaram, obrigado, vocês sabem quem são. São bem famosos, me ajudaram a precificar e etc. Legal, cara. Obrigado. E a gente aprendeu. Não, isso E é aí a gente sensacional. contata as pessoas, né? Time jurídico de contabilidade, etc. A gente está com um aporte bom, já jurídico, de contabilidade, etc. Com a minha esposa, eu quero ela à frente. Entendi. É isso. E ela Legal. topou, eu sou muito grato. E você tá dando algum tipo de consultoria, assim? A gente está planejando alguns Nutricional, produtos alguma coisa nutricionais. assim? Ah, legal. A gente planeja curso, a gente planeja montar um time de nutrição com pessoas que formaram comigo, que eu sei que tem uma linha empática, que eu sei que se prendem à ciência. Eu gosto de profissionais, Sergião, que não se incomodam em mudar de opinião quando confrontados com literatura científica. Entendi. Porque o que eu te falei, eu estou falando algo agora aqui, isso aí é um estudo top de linha. Metodologia padrão ouro. Amostra imensa. Quem sou eu para falar não? Porque fatos e dados científicos não ligam para a nossa opinião. Claro, exatamente. Entendeu? Então eu quero montar um time de consultoria de treino, de nutrição, com a gente na frente da imagem da clínica online talvez, e cursos de nutrição. Maneiro. Né? E é Não, isso. acho que tem que ser mesmo. Esse cara. é o plano. Tem que ser, tem que aproveitar mesmo. Isso aí é demais mesmo, viu? E é isso, cara. É o jeito que você fala, o jeito que você cria essa conexão com quem está vendo, né? Isso aí é muito importante. Porque, embora, por exemplo, na minha área, a gente sofre muito isso. Porque a gente tenta fazer
ser uma coisa mais assim, leve, né? Que eu digo, entendeu? Com mais entretenimento, porque o pessoal tem que entender, cara, que a rede social, YouTube, TikTok, Instagram, é entretenimento. Mas nem por isso precisa ser um negócio feito de maneira errada. Exatamente. Mas tem que ter a parte do entretenimento. Na minha área, infelizmente, não é todo mundo que pensa assim. Então o cara fala, lá, o cara lá fazendo, lá o cara gritando quando o foguete lança, porque eu berro, entendeu? Claro, tem que, cara, Aí o pessoal cada um. Pô, cara, nunca mais assisto. Eu vim aqui pra ver uma explicação técnica do foguete. Eu falo, cara, não é aqui que você vai encontrar assim. Cara, eu sou a favor da informação com entretenimento. Imagina se eu tivesse parado do meu jeito de misturar o inglês com o primeiro comentário negativo. Acabou. Eu não teria ido tão lógico. longe. Exatamente. Entendeu? E o legal é o seu comentário em inglês, né? Isso aqui. Eu sou assim, cara. E o A inglês vida correto, inteira. né? Isso Eu que é adoro o foda. inglês correto, eu adoro. Isso que é bom, é isso que é bom, cara. É isso que é bom. Que a gente fala Sibum, né? A gente fala Sibum, né? Aprendemos Cara, quando isso viralizou, eu não acreditei. Porque quando isso viralizou, foram milhões de views e ninguém sabia que era a forma correta. Ninguém sabia mesmo, porque eu acho que ninguém falava no Brasil assim, Chris Bumstead, Sibama. Só que é exatamente assim. É assim, né, que fala, né? Sim. Não, isso aí é sensacional, cara. Vocês estão no caminho, mas a sua esposa, ela tá competindo. Ela competiu agora em agosto e pretende competir ano que vem. Mas como a minha rotina está muito pesada, ela está me apoiando, a gente ainda não está conseguindo se organizar direito para ter uma assiduidade na academia. E tá difícil treinar, muita gente pede, sabe? Imagino vocês da academia, cara. Pô, Mas a gente está achando uns horários... Estão conseguindo? Assim, às vezes tem horário que não dá. Porque eu penso assim, quando eu saio de casa, Sérgio, eu tenho que estar 100%. Eu penso assim, entendeu? Então, se eu saio de casa, eu tenho que estar 100% para socializar, para fazer o que tem que ser feito. Então, assim, a gente está procurando um horário mais vazio. Entendi. Tem que pôr uma academia em casa ali, alguns aqui. Já, se Deus quiser, eu vou tem mudar. que pôr pra continuar. Alan Bruno mandou 10,90. Valeu, Alan. Existem outras teorias para o início do universo? Muito bom. Existem várias. Põe aí, Mulambo, na tela, aquele site lá que eu te mandei. Estávamos aguardando essa pergunta, né? Não, o site lá. Não, o site. Aquele sitezinho lá. O link que ele mandou. Foi o primeiro que eu te mandei aí, ó. É, esse aí mesmo. Isso aí, ó. Então, volta ali no título ali pra galera. Ó, tá vendo aí, ó? 5 alternativas à teoria do Big Bang. Beleza? E por que, né, que o Big Bang ainda triunfa, né? Ainda ganha de todas elas, tá? Então, vamos descendo aí. Então o cara explica, tal, tá vendo? Aí vem toda a explicação do universo. Então, a primeira teoria é essa teoria aí que a gente chama modelo, né? Na verdade, o pessoal chama de modelo steady state. Isso aqui é muito interessante. Desce aí só um pouquinho. Eu não vou ler tudo, não. Depois coloca esse link aí pro pessoal, para quem quiser ler e tal. Mas olha só que interessante que é. Na teoria do steady state, o universo seria para sempre idêntico, tá? Mas ele iria crescendo em escala. Então, o que os caras tentam? Eles tentam, de alguma maneira, tá? Envolver dentro dessas teorias o que a gente sabe que o universo está expandindo. Então, para esse cara aqui, para essa turma aqui, ele não está expandindo, ele está simplesmente crescendo em escala, tá? E é muito interessante, né? Então tem essa teoria aqui, ó. A teoria foi proposta olha quando, ó, 1928, e depois ela foi desenvolvida no final da década de 40 por um cara muito importante em tudo isso, que vocês procurarem sobre o início do universo, vocês vão ver o nome dele em vários lugares, chamado Fred Hoyle, tá? Então Fred Hoyle foi um dos caras do universo do steady state, que a gente chama, que é do estado ali, né, parado. Beleza? Então isso é uma delas. Desce aí. A segunda, essa aqui, ó, de quem que é, ó? Essa aqui é do Juliano, lá da Unicamp, ó, lá do IMEC, tá? Lá da matemática. Por isso que eu falo, cara, você aí pode fazer a sua teoria, entendeu? Pode fazer teoria. Essa aqui, ó, é o modelo cosmológico, o bouncing, né? Que a gente fala.
Então, tá lá, né? Se ou quando o Big Bang aconteceu, o universo expandiu a partir de um único ponto, né, cuja gravidade, a densidade se aproximava ao infinito. Que é lá que eu tô falando para vocês o tempo todo e continuou a se expandir desde então. Isso é chamado do modelo inflacionário. Então, explodiu e foi, né? Expandiu e foi embora. O modelo Big Bounce ou universo cíclico envolve, tá vendo aqui, ó, uma expansão rápida como a do universo. Mas ele adiciona uma função que faz o quê? O contrário. Então é um universo que expande e contrai. Expande e contrai. E esse cara aqui, o Juliano, é que propôs ela, publicou ela numa revista chamada General Relativity and Gravitation. Agora imagina essa revista. O Mulambo vai colocar o link aqui disso aqui para comentar no chat. Quem quiser entra lá e dá uma olhada no trabalho dele, tá? Mas isso aqui é uma segunda, vamos dizer assim, teoria que rivaliza com o Big Bang. Desce mais aí, Mulambo. Tá aí, ó. A terceira, a teoria do universo elétrico. Tá vendo? Aí tem a teoria do universo elétrico. Olha lá, ó. E do plasma, né? Então aí ela leva em consideração toda a teoria do eletromagnetismo, tá? Então nessa teoria aqui, ó, o plasma tem um papel integral, né, nos eventos cosmológicos e é fundamental, né, para o universo. Ela foi proposta pelo Hannes Alfvén em 1930 e ele falou lá, né, que se o plasma tá lá, né, no meio do universo e tudo, ele carrega correntes elétricas capazes de gerar um campo magnético galáctico, tá? E ele ganhou, né, ele mais tarde ganhou um prêmio Nobel pelo seu trabalho em magnetohidrodinâmica, ou seja, não é qualquer cara. Pô, contudo, olha aqui que legal, ó, não existem evidências, tá vendo? Desce só um pouquinho aqui, Mulano. Ó, não existem evidências para a teoria do universo elétrico. E ela falha, né, aonde você vai ali no lance de teorias, porque teoria tem toda uma definição para ser. Está aqui. Aí, olha a quarta aqui, ó, aquela que nós já comentamos, ó, a teoria da origem do buraco negro, tá? Então, a teoria de buraco negro sugere que o universo nada mais é do que um buraco negro de um outro, aquilo que a gente estava falando, né? Então, ó, nesse modelo, nós vivemos, né, além, né, para dentro do horizonte de eventos. E essa teoria aí, ela anda aí por vários pesquisadores, né, falam dela e tudo mais. Está ali o cara que, o Nikodem Poplawski, né, lá da Universidade de Indiana, que é o cara que atualmente está aí liderando isso. É uma teoria que leva muito em conta aí os que a gente chama de multiversos. Tem uma outra, aqui nós estamos falando só de 5, né, que é a simulação. Qual que é a teoria de simulação? A teoria de simulação é que simplesmente, galera, nada disso aqui existe. Tudo é uma simulação, tá? Estamos numa simulação. Exatamente. Olha aqui, ó. Os cientistas, essa ideia em 2017, os resultados sugerem que... Não, aí é lógico, né? Não tem como, mas ó quem tá aqui, quem vai aparecer aqui, o Elon Musk, tá vendo? Ó? Disse em entrevista que ela poderia ser inteiramente possível, tá? E aí o pessoal fica maluco. Então, mas se ele disse, tá dito. Está dito. Mas é isso aí, que o universo, na verdade, nessa teoria, nada existe. Nada. É tudo uma simulação. Já viram Matrix, aquele filme lá? É baseado nisso aqui. Nessa ideia aqui desses caras. É só mais um pouquinho aqui. Aí ele fala ali, né? Para o computador registrar os dados, mesmo em poucos elétrons, a memória seria não sei quanto e tal, não sei o quê. Aí olha o que eles colocam aqui, ó. Fique seguro para dizer que nós não somos um produto de um PlayStation alienígena. Vai que. Será? Né? Vai que nós somos apenas pixels aqui, ó. Tá? Então, lógico, aí ele termina aqui, ó, falando, tá? Que apesar de tudo isso, a teoria do Big Bang ela continua sendo a mais aceita explicação para a origem do universo, mas na ciência empírica, né, nenhuma teoria pode ser esquecida. Por isso que até da simulação ela entra aqui no meio. Então tá aí 5, mas existem muito mais, tá? Se você procurar aí você vai achar
outras 6, outras 10, porque é aquilo que eu falei. Se você não sabe como começou mesmo, se você não tem a certeza, você pode desenvolver suas teorias, contanto que você comece a colocar evidências nela, até a teoria ali da simulação que a gente viu. Mas aí, qual que é a evidência para que tudo isso aqui é uma simulação? Não tem. Então vai caindo por terra. Beleza? O seu interesse e comprometimento com a aprendizagem são inspiradores. Lembre-se de que o conhecimento é uma das maiores riquezas que podemos adquirir na vida e você está investindo nessa riqueza de forma notável. Alexandre Alonso dos Santos Lemos. Boa noite, Sergião e Ned. Quantos planetas anões o Sistema Solar possui? Sou muito fã de vocês. Manda um salve para Rio Casca, Minas Gerais. Um salve é para Rio Casca, Minas Gerais. Se é de Minas Gerais, deve ter um doce de leite bom, né? Então. Só não é o melhor do mundo, mas deve ter. Escreve bom, aí, né? cara, se em Rio Casca tem um doce de leite bom. Cara, então, aí essa é uma belíssima pergunta, né? Por que, né, que... Vamos pular, então, para isso, né? Por que virou planeta anão, né? Muito bem. Em 2004, né, 2005, a NASA mandou, então, uma sonda para estudar Plutão, que foi a New Horizons, tá? Uma sonda muito legal. Aí em 2005, 2004 foi a sonda. Em 2005, como que chama? O cara da Universidade da Califórnia, esqueci o nome dele agora. Bem, em 2005, os astrônomos, estudando aquela região do Sistema Solar, descobriram objetos ali, Sedna, por exemplo, e outros, que quando eles olharam para aqueles objetos, eles falaram, caramba, esse objeto aqui, se brincar, ele é maior que Plutão até. Só que ele estava compartilhando, estava na mesma região da órbita de Plutão. Então você tinha Plutão, que até então era um planeta, e tinha objetos ali, naquela mesma região onde estava Plutão, que eram até maiores do que Plutão. E aí como que fica? Você tem que chamar esses caras que estão lá de planeta também, certo? O problema é o seguinte, pode ter milhares, entendeu? A gente não consegue ver, mas pode ser que tenham milhares desses planetas. Tem estimativa aí que o cinturão de Kuiper tenha 40 mil objetos, e boa parte deles são planetas anões. E pode ter, inclusive, o famoso planeta 9, escondido lá naquela região, tá? Pode ter o planeta 9, pode ter... Então pode ter coisa muito maior que Plutão, pode ter coisa do tamanho de Plutão e tudo mais. Muito bem. Por conta dessas descobertas que foram feitas em 2005, em 2006, a União Astronômica Internacional se reuniu. E durante a reunião da União Astronômica Internacional, teve então uma votação. Porque era o seguinte, né? Teria que mudar essa nomenclatura. Porque senão a gente ia acabar tendo, sei lá, imagina, 20 mil planetas no Sistema Solar. Imagina para decorar para a prova da quinta série, da sexta série, né? Decorem aí os planetas do Sistema Solar. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, Sedna, Makemake, não sei, Haumea, bababá, 20 mil. Não dava, né? Tô brincando, não foi por causa disso não. Mas, enfim, teria que ter uma solução para essa grande questão. E aí a União Astronômica Internacional bolou, tá? Uma classificação para planeta. Então vamos lá. Para ser planeta tem que ter 3 coisas. Orbitar o Sol. Plutão orbita o Sol. Opa, beleza. Tem que ser redondo. Ou uma redondeta, né? Igual o pessoal gosta de falar, né? Tem que ser redondo. Plutão é redondo, bonitinho, perfeito. Mas uma coisa, quando a gente fala em redondo, as pessoas, geóide, quando a gente fala redondo, a gente não está falando do Iberê que fica procurando a esfera perfeita, a bola perfeita, tá? Não necessariamente é redondo, totalmente redondo. Tem que ser redondo. Ele não pode ser, por exemplo, igual um asteroide porque um asteroide ele é todo deformado. Então, igual aquele lá, que eles mudaram o nome, agora tu vai lembrar, que era 2 partes, que acredita-se que... o Arrokoth, né? Que é o outro que ele Arrokoth. descobriu. Isso aí. Então, por quê? Esse negócio de ser redondo quer dizer que o objeto está num negócio que a gente chama, na astronomia, de equilíbrio hidrostático. Ou seja, a pressão
A gravidade é igual à pressão que a gente fala. Então o objeto ele fica naquela forma ali e por isso que a Terra é redonda, tá? Além de várias outras coisas. Mas enfim, então tem que ser redondo. Plutão era redondo. Tem que orbitar o Sol. Plutão orbita o Sol. E aí eles inventaram, tá? E é daí que surge toda uma revolta, porque existe essa revolta, tá? Por muitos, inclusive. Muita gente, inclusive eu, sou revoltado por conta disso. Somos dois, né, Sérgio? Exato. A terceira coisa é o seguinte, para ser planeta, o objeto tem que ter, eles chamam, né? Que tem que ter a órbita limpa. Isso quer dizer o quê? Ele tem que ser o objeto dominante na órbita dele. Porque, por exemplo, Júpiter, a órbita de Júpiter não é limpa. Tem os troianos ali, mas nem se compara, né? Júpiter ele é o objeto dominante. E aí Plutão não, né, cumpria esse terceiro requisito. Por que ele não cumpria? Porque ele compartilhava a órbita dele com objetos até mesmo maiores do que ele. Então, se criou esse termo planeta anão, tá? Que acaba, né? E aí começa milhares de discussões sobre isso, tá? Enfim. Muita gente não gostou porque a palavra anão às vezes ela tem um sentido pejorativo, entendeu? Então, por que você tá aí inclusive xingando até o para a planeta? gente pesquisar, se a gente coloca anão, dependendo na pesquisa, não vai, porque é como se a gente estivesse tentando afetar alguém. É complicado. Exato. É isso aí. Então, mas enfim, criaram esse termo planeta anão. E nessa brincadeira toda, né, de mudar nome para lá e para cá, Ceres, por exemplo. Ceres, que ele nasceu como um planeta. Olha Ceres, né? Ceres nasceu como um planeta, porque como ele ficava entre Marte e Júpiter, Ceres muda mais do que não sei nem o quê. Não se decide. o pessoal pensava que ele era o planeta que estava ali entre Marte e Júpiter. Depois rebaixaram ele para Terceirona, igual o Fluminense. Chamaram ele de asteroide. E aí no tapetão, lá de 2006, ele subiu de divisão Foi e pra virou segunda. planeta, foi para segundona, virou planeta anão também. E aí nessa coisa toda dessa reunião de 2006, a União Astronômica Internacional estabeleceu que o Sistema Solar tem 5 planetas anões definidos, né? Que é Plutão, Ceres, Sedna, Makemake e Haumea. Então, como que é o Sistema Solar? O Sistema Solar tem Sol, uma estrela, 8 planetas, 5 planetas anões, mais ou menos umas 200 luas ou satélites naturais, sei lá, talvez 70 mil asteroides e por aí vai. Então, essa é a configuração. Tudo uma convenção do ser humano, entendeu? Por exemplo, o Mike Stern, que é o cara líder da New Horizons, ele discorda totalmente disso. Por que a órbita tem que ser um critério? Por que você não pode pôr um outro critério? Um critério geológico ou geofísico? E aí o que aconteceria? Mudaria tudo. Porque, por exemplo, Ganimedes, Titã poderiam virar planetas. Olha a bagunça que isso ia causar. Eu acho que podia deixar do jeito que estava só Plutão, os outros que inventassem. Os outros Pô, Plutão tem um coração, é tão bonitinho. Plutão tem todo um histórico e tal, né? Enfim, essa discussão aí vai longe, entendeu? Vai até hoje, continua e tal. Mas é isso aí, né? A União Astronômica Internacional que manda nessa nomenclatura do Sistema Solar e ela criou isso aí e assim ficou, então, Plutão como planeta anão, tá? Essa que é a história. Dormir ouvindo esse vídeo é como girar a chave que destranca as portas da mente, permitindo a entrada de um fluxo constante de aprendizado. Paquito, que tá eu já relatei aqui uma experiência que até hoje eu não tenho explicação e pra mim é muito vívido e quanto mais passa o tempo eu falo, cara, será que eu tava viajando? Mas, é o lance de uma bola de fogo me seguindo na estrada, lá na Terra do Fogo mesmo, atravessei, tava da Patagônia, você atravessa lá pra ilha mesmo. Tava na Terra do Fogo, tinha uma bola. Exato. Tipo essa fase do Mario, bro. Isso aí não é normal, cara. Isso aí pode ser um raio bola, sabia, né? Sim. Não, ó, deixa eu descrever, tentar Põe descrever. pro lado aí pra te mostrar umas fotos. Não, era fogo Não, mesmo. não era assim? Não, olha aqui, ó, vê aqui, ó. Não, mostra lá na câmera de cima. Lá onde a gente põe aqui em cima da jujuba. Não. Aí aumenta mais. Pode colocar mais pra cima. Aí.
Isso o que é que o pessoal relata? Dizem que é uma foto que foi tirada por uma pessoa que tava fazendo pesquisa. O meu caso, cara, tava com a namorada na época, ela tava dormindo. Quando você entra na Terra do Fogo lá, são estradas de terra e eu tava muito à noite e só tinha eu no caminho. Então já tava encanado. Falei, caramba, eu não vou chegar logo na cidade, Ushuaia e tal. E eu vejo, lá é famoso a Terra do Fogo, ela chama Terra do Fogo porque os caras avistavam os povos originais de lá fazendo fogueiras muito altas por causa do frio. Então é por isso que é Terra do Fogo. Os caras viam do mar isso daí. Então eu via ao longe uma fogueira muito alta, alguma coisa circular, mas fogo. Era muito claro pra mim que era fogo. Ok. Sabe quando você tá andando, pega a montanha e tal, fogo lá. Só que, cara, você anda pra caramba e o fogo tá na mesma distância, na mesma posição, como se estivesse seguindo. E não ficou pra trás. E aquilo foi me incomodando. E eu falei, cara, eu não vou acordar ela porque ela vai ficar mais aterrorizada. E o negócio me seguiu há muito tempo, a uma boa distância, aquele fogo seguindo. E o negócio é treta, cara. Eu fiquei cagaço. Então, tem alguns porque, fenômenos. Assim, porque assim, eu não vou parar. E se for uma... cara, eu quero muito ver e ao mesmo tempo eu tenho cagaço. Eu sou desse... Assim, eu quero ver uma nave, ver alguma coisa, mas eu, na verdade, eu não quero. Porque eu não sei o que eu vou fazer na hora. Eu quero, se vocês estiverem junto, beleza. Eu sozinho, nem a pau. Mas quais fenômenos que pode ser? Queria ver com o Sacani também pra ele explicar. Tem dois fenômenos que são muito comuns em relatos, cara. Que um deles é o raio bola, famosíssimo esse. Ele dá implantação. Então, pô, mas eu fui perseguido por uma bola dentro de uma plantação. Raio bola. Já apareceu raio bola dentro de avião. Não, raio bola ele entra dentro de avião, cara. Não, mas é uma explica. Descarga elétrica. Em forma de esfera. É uma descarga elétrica. Cor de fogo? E ela aí É o que depende. anda perto do trem? Do trilho do trem também? Não, esse aí é o outro. Esse aí é o fogo outro. de Santelmo. Fogo de Santelmo também. Esse aí é um outro E fenômeno. também de Que cemitério. também é muito. Que é Cemitério! Não, o cemitério tem um... Não, aí aquele lá é outra coisa. Aquele lá é o fogo do Santo metano. Antônio. Ah, tá. Aquele lá Mas é- esse do avião... Como assim entrar no avião? Cara, o raio bola é uma descarga elétrica. Raio é uma Vocês estão descarga inventando elétrica. isso agora só pra... Não, claro que não, isso Pokémon é famoso, estragasse cara. logo. raio bola. É verdade mesmo? O raio bola, cara. Raio bola. Eu já tive experiência aqui na USP. É eu mesmo? tava estudando dentro do IAG, um raio bola entrou pelo corredor, cara. Entendeu? Raio bola. Era Ele um entra, espírito. ele entra, ele entra dentro de avião às vezes, cara. Porque o avião às Mas eu vezes tô passa em olhando, alguma o que nuvem. parece? É uma Ah, bola? Uma esfera. A esfera Esfera brilhando. passando. Hadouken do Rio. Entendeu? É tipo um Hadouken mesmo. Mas você sabia o que era na época? Cara, eu tinha ideia do que era. Tá. Entendeu? Como eu estudava ali com o pessoal da Mas você ficou meteorologia. cagaço, né? Fica, fica, né? você fica, cara. Porque o negócio ele vem. na dúvida ele, corre. ele bate e tal, ele faz barulho, não sei o quê. Quem faz barulho? Faz barulho, chega a fazer barulho. Estala. Estala. É um raio, cara. É uma descarga elétrica. E ele entra, já chegou a entrar dentro de avião. Sim, tem relatos. Ele entra dentro de casa, então a pessoa fala assim: pô, eu vi uma navezinha alienígena dentro da minha casa. Ou um andando." anjo. Depende da crença. Normalmente é um... E outra coisa, e aquele. Já ouviu falar no Neuralink? Do Elon Musk? Não. O que é isso? Neuralink? Não vi. Neuralink é um. Procura aí, ô Mulambo, a imagem, só pra ele ter uma ideia do que é. O Elon Musk, você sabe quem que é, né? Bilionário lá, dono da Tesla, SpaceX e tal. Tem gente que acha que eu sou parecido com ele. Eu queria ter a conta dele, não a cara exatamente, dele. Parece mesmo um pouco, cara. Porra, Sérgio. Ele desenvolveu... Até tu. Ele desenvolveu um negócio... Tá desenvolvendo, na verdade. Que ele chama de Neuralink. Qual que é o lance? Ele vai fazer aquele negócio para as pessoas que têm problemas, tá? É isso aí mesmo, exatamente isso, tá vendo? O que ele vai fazer? Ele vai instalar no cérebro das pessoas. Então a pessoa às vezes tem lá um tetraplégico, vamos supor, entendeu? Então ele vai instalar um sistema de chip, Eletrodos, coisa tal. É chip mesmo, é um chip. Então você coloca um chip no cérebro e você, sabendo aonde que está o problema da pessoa, a pessoa às vezes pode voltar a ter movimento, pode voltar a andar e tal, não sei o quê. Ainda não tá, ele já fez a apresentação, né? E na apresentação ele fez isso com macacos, entendeu? Então eles instalaram no cérebro do macaco o chip, o macaco tinha, né? Fizeram todo o esquema lá e ele voltou a se mexer, a se movimentar e tudo. Então é um negócio aí pro futuro que é o tal do Neuralink. Você faz uma operação na cabeça, né? Tá vendo? Ou atrás da orelha ou aqui atrás. E você instala um chip no seu cérebro para isso. Sérgio, quanto tempo o Elon Musk fez o SpaceX? 2 anos, 3 anos? 5 Não. anos?
SpaceX acabou de fazer 20 anos, cara. Em 20 anos. Quanto tempo tem a NASA? A NASA 60, né? 60 anos. Tá bom. Em 20 anos, um terço da idade da NASA, o cara inventou um foguete que sobe e volta de ré. Pousa Se de esse pé. cara que ele fala De ré que e de pé. De ré e de pé. Se o cara fez isso em 20 anos, se ele falar que ele vai pôr um chip pro olho do cabra ficar azul, pro nariz diminuir, pro pingolim crescer, cara, eu acredito, velho. Eu vou assim, vai lá, vai ser legal pra caramba. Você só me avisa quando isso estiver disponível pra gente usar. Não, porque aí cara, nisso aí que eu ia falar que ele foi criticado pra caramba também, entendeu? Porque Sério? Por quê? cara, você tá instalando um chip no cérebro da pessoa. Ai, cara. O que aí começaram criou todo esse problema. Assim, é um pouco diferente, porém parecido com o CRISPR, entendeu? No CRISPR o cara tá mexendo ali no código genético, tá mudando. Isso aí você pode ser usado para milhares de coisas. O chip é a mesma coisa, né? Você tá colocando um chip ali que vai, tipo, colocar instruções diretamente no cérebro da pessoa. Lógico que são instruções que ela não realiza mais. Tipo, não mexe mais um membro, tem algum problema, até para doenças graves, aí ele lista tudo lá que pode ajudar. Mas o pessoal fala assim, e se ele instalar aí também alguma coisa, sei lá, para você gostar mais dele, entendeu? Coisa desse tipo, sabe? Que o pessoal começa a se questionar, né? Sérgio, você sabe que isso daí é o problema do cara, que ele começa a namorar uma menina, ele fica fissurado nessa menina, e aí ele fala assim, cara, acho que eu não vou sair com ela, porque... E se ela conhecer alguém? Então, o cara para de sair com a menina. Cara, acho que eu não vou deixar ela sair sozinha, porque... E se alguém cantar ela e ela me largar? Sabe? Insegurança total. Isso não é um medo, isso é ignorância. Entendi. Medo é quando você tem, por exemplo, eu tenho medo de barata, né? Então significa que tem alguma coisa naquele bicho que existe e que te oferece um perigo, ou que você não gosta, né? Você tem nojo, tá? Agora, isso daí me cheira mais pro pânico. Por quê? O que é o pânico? Sim. Eu tenho pânico de molho tarê. É uma coisa que absolutamente vai te fazer algum mal. Mas você tem pânico de molho tarê porque ele é pretinho e roxinho e olha só o perigo que tem. Ou seja, ele é um perigo imaginário. Sim, sim. Do mesmo jeito que né? o cara que acha que a mulher vai sair, vai conhecer uma pessoa e vai trocar e ele vai... Sabe? E esse perigo imaginário, esse pânico, essa insegurança, ele só tem raiz em uma coisa: ignorância. Dê conhecimento a uma pessoa, muda a vida dela. Coisa que Einstein também falou. O cérebro que se abre para o conhecimento nunca mais fecha. Exatamente. Grande Paulo. Cara, o que eu queria começar falando com você é o seguinte: daquela vez, eu não me toquei que você é filho do grande Paulo de Tarso, cara. Pois é. Que é físico do IFUSP, né? Exatamente. Do famoso IFUSP, porque eu frequentei o IFUSP durante anos, né? Porque eu fiz geofísica, que é o prédio na frente da física. Sei. Então eu tava ali sempre. E seu pai é um cara famosíssimo, cara. Pois é. Famoso. Como que é isso, cara? Ele trabalhou bastante tempo com o modelo de Eisen, né? E física e estatística. E hoje ele faz alguns trabalhos em parceria com o Exército na parte de cibernética, que é o que ele trabalha hoje. Cara, é sensacional ver ele falar de cibernética. E é engraçado porque você foi a primeira pessoa que falou assim: você é o filho do Paulo de Tarso. Porque normalmente ele tá ranzinho ultimamente, porque o pessoal fala pra ele: você que é o pai do Paulo Musi. Entendi. Aí ele olha pra cara da pessoa assim, pensando assim na cabeça: mas o Paulo Musi sou eu. Né? Aí a pessoa fala assim: eu não acredito. Aí ele fica bravo e fala: não acredito por quê? Eu lá tenho cara de ser um velho mentiroso? Aí, cara, eu fico imaginando meu pai falando isso, eu rolo de rir. Cara. Que demais isso, cara. É, mas assim, ele não... Na época lá que você tava pra decidir lá, ele nunca te pressionou pra fazer física, não? Você nunca se sentiu meio atraído por essa parte, não? Como que é? Cara, você sabe que eu acho que a física, na verdade, é a mãe de todas as ciências, né, cara? Tudo parte da física, né? E a medicina tem muito da física. Física, aliás, a medicina, como a gente falou, não é uma ciência, né? A medicina é uma profissão, ela é muito mais pro lado artístico porque é a forma de cada um que vai exercer ela. Evidentemente que a gente tem o embasamento para fazer as coisas, mas ciência é fisiologia, é bioquímica,
né? São as coisas que orbitam aqui a medicina, né? E que constrói a medicina. Agora, a física é a coisa principal, né? A física de partícula, porque você tem a radiologia, você tem tanto diagnóstico quanto tratamento, né? Você tem o entendimento do que são as moléculas, tudo isso é física, né? Tomografia, né? As tomografias, ressonâncias, né? Ressonâncias magnéticas. Tanto que na época que eu fazia faculdade, eu acho que tinham 3 ressonâncias na cidade de São Paulo, mais uma que ficava no Instituto de Física. E meu pai me levou para ver o que era ressonância, né? Eu E acho contou toda a história. Se não me engano, cara, esse equipamento ele ficava num lugar separado. Sim. Numa casinha separada ali, né? Porque ele era, logicamente, não é o equipamento igual a gente tem hoje, né? Ele era um equipamento totalmente diferente, é tudo, né? O pessoal ficava meio assim, né? Pô, aqueles caras ali são os caras que mexem naquele negócio, né? Porque além de ser muito grande, ele tem um campo magnético muito forte, né? Então, realmente, ou você tem um espaço ajustado, e nos hospitais a gente tem esse espaço ajustado e as pessoas elas estão acostumadas com isso, mas imagina, você tem um campo de 1 Tesla, 2 Tesla, né, atrás de uma casinha que o pessoal anda numa boa. Ah, vamos ligar a ressonância? Vamos. Só dá o povo voando pela pulseira. Exatamente. Né? Dos acidentes que às vezes acontece também, né, no hospital, não está livre. Sempre tem alguém inadvertidamente lá usando algum material de metal. Agradeço por dedicar o seu tempo a este vídeo. Agora, se você não dormiu, inscreva-se no canal para não perder nossas próximas atualizações. E compartilhe este vídeo em suas redes sociais para ajudar mais pessoas a se beneficiarem. Adeus, insônia. Bye, bye.